Pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo para o concurso do Banrisul. E agora a gente vai resolver algumas questões que estão dentro aí do conteúdo do sistema imobiliário. A gente viu aí que basicamente a gente tem as caixas econômicas, na verdade restando apenas a Caixa Econômica Federal, a Sociedade de Crédito Imobiliário, as associações de poupança e empréstimo e as companhias hipotecárias. Então a gente vai resolver algumas questões que caíram sobre esse assunto aqui. A partir das próximas aulas, agora que a gente já tem o edital divulgado, o que eu vou fazer? Cada conteúdo de aula, eu já vou trazer ao final da aula algumas questões para vocês já irem fixando aquele assunto. E eu acho que fica mais fácil, fica mais didático, porque vocês já veem aonde que as bancas elas gostam de cobrar. Então, como eu não disponibilizei no final das aulas dessas instituições que a gente viu, então eu vou colocar aqui resolução abrangendo essas 4 instituições. Bom, vamos começar então. Vocês vão ver aqui que são questões mais antigas, né? Porque atualmente não tem tanta cobrança assim a respeito dessas instituições. Bom, sociedade de crédito imobiliário e associações de poupança e empréstimo são fornecedores de crédito habitacional. Tranquilo, né? A gente já viu que a concessão e financiamento de empréstimo imobiliário, ou aqui como colocou de crédito de habitação, é uma operação ativa dessas instituições. Então essa resposta aí, tranquila de marcar como certa. Próxima. As cédulas hipotecárias fazem parte das operações ativas da sociedade de crédito imobiliário. Primeiro ponto aí, tá? Não vamos confundir companhias hipotecárias com cédulas hipotecárias, tá? Companhias hipotecárias é uma instituição. As cédulas hipotecárias podem ser, sim, objeto de operações passivas das sociedades de crédito imobiliário. Aí, tranquilo. A questão está errada porque ela colocou ativas e, na verdade, são das operações passivas, que é como capta dinheiro. Agora eu pergunto para vocês, será que eles gostam de brincar com essas operações passivas, operações ativas? Eles gostam. Então, tem que estar na ponta da língua aí, saber o que é uma operação ativa, o que é uma operação passiva, ou então ainda, né, que cai um pouquinho menos, mas uma operação acessória. Bom, próximo. O sistema financeiro de habitação, integrado exclusivamente pelo Banco Nacional de Habitação e pela Sociedade de Crédito Imobiliário, tem como objetivo promover a aquisição de casa própria pela população de baixa renda. Bom, esse Banco Nacional de Habitação, ele na verdade ele já foi extinto, isso, se eu não me engano, em 1986. Então, por si só já estaria errado. Mas, outro erro aqui é que quando ele diz que é exclusivo da sociedade de crédito imobiliário. Na verdade, não. Esse sistema aqui, financeiro da habitação, a gente já viu que ele compõe a Caixa Econômica Federal, a Sociedade de Crédito Imobiliário, as APEs, inclusive as companhias hipotecárias, desde que foi instituída aquela lei lá que trouxe o Minha Casa Minha Vida. Então, elas fazem parte aqui desse sistema financeiro de habitação, razão pela qual essa questão ela está errada. Considerando, prova Banrisul, né? Só que a banca aqui era outra, era a FDRH, que não existe mais. Considerando os ativos financeiros emitidos pelos participantes dos mercados financeiros, quais dentre as seguintes instituições captam operações passivas, recursos via emissão de letra de câmbio, letra imobiliária, certificados de depósito bancário, respectivamente. Na verdade, eu trouxe aí alguns assuntos que a gente não estudou, né? Letra de câmbio e certificado de depósito bancários, apesar de talvez eu já ter comentado um pouquinho em alguma aula, a gente não viu especificamente esses assuntos. O que a gente viu é que a letra imobiliária ela é uma operação que ela pode ser utilizada para captar dinheiro para as sociedades de crédito imobiliário, para as associações de poupança, empréstimo e companhias hipotecárias. Então a gente teria que procurar alguma dessas instituições aqui nessas respostas, na posição do meio, né? Porque é respectivamente. Então, sociedade de arrendamento mercantil, aqui como letra imobiliária, não. Sociedade de crédito imobiliário, sim. Arrendamento mercantil não, arrendamento mercantil não, ficaria aqui entre a letra B e a letra E. Aí no caso tem que saber, tá, que a gente vai ver depois disso, fiquem tranquilos, que as letras de câmbio elas são emitidas pela Sociedade de Crédito e Investimento Financeiro, que são chamadas de financeiras. Bem como os CDBs, eles são
emitidos pelos bancos comerciais. Não só por eles, né, mas por outras instituições também. Então, letra E, a resposta correta. Próxima. Qual dentre as abaixo relacionadas é uma operação ativa da sociedade de crédito imobiliário? De novo, agora uma questão aí da nossa banca, vocês ganham. Então tem que saber que a operação ativa é quando ela está colocando o dinheiro dela para ser remunerada, é quando ela está emprestando dinheiro, necessariamente, né, na área de construção de casas, financiamento imobiliário. Então tem que procurar aí alguma resposta assim. Percebam que emissão de letras hipotecárias, depósito interfinanceiro, depósitos de poupança e refinanciamento concedido pela Caixa Econômica Federal, isso daqui são operações passivas. E a gente quer ativa. Só sobra a letra E, que é justamente o que eu falei para vocês. Concessão de empréstimos para projetos habitacionais. Os depósitos de poupança constituem operação passiva. Será que cai isso daí? É o que eu estou falando para vocês. É esse ponto aí que eles gostam de cobrar. Banca FDRH. Prova, eu acho que está errado aqui, tá? Não é FDRH nada. Faltou trocar aqui. Banco do Brasil. Isso daqui deve ter sido FCC em 2011. Bom, os depósitos de poupança constituem operações passivas de bancos de desenvolvimento, cooperativas centrais de crédito, bancos de investimento, sociedades de crédito, financiamento e investimento ou sociedade de crédito imobiliário. Está aqui a resposta, né? Lembre-se que não só a sociedade de crédito imobiliário, mas a Caixa Econômica Federal e as companhias hipotecárias não, as associações de poupança e empréstimo, sim, elas captam através de depósitos de poupança. Então, está aí a resposta com sociedade de crédito imobiliário. Próxima. Quanto aos conhecimentos referentes... Olha, faltou trocar aqui também, né? Não é FDRH. Quanto aos conhecimentos referentes às associações de poupança e empréstimo, é correto afirmar que... Então, agora a gente está falando das associações de poupança e empréstimo. Tá? Lembre-se que ela tem a presença dos associados. Lembre-se que ela atua em âmbito regional. E lembre-se que ela capta via depósito poupança. Tá? Esses daí são os pontos. É uma instituição criada para facilitar aos associados, a aquisição de casa própria, bens de consumo e veículo próprio? Não, né? Veículo próprio não. Bens de consumo também não. Agora, a aquisição da casa própria sim. Além de captar e incentivar e disseminar a poupança, aqui estaria certo. Os associados podem participar da APE de duas formas básicas. Ao adquirir financiamento imobiliário ou ao depositar o dinheiro para formar a poupança. Certíssimo. Suas operações ativas são, além dos depósitos de poupança, já está aí o erro, né? Depósito de poupança é a operação passiva. Esse tipo de entidade, por ter características de associação, em hipótese alguma pode distribuir dividendos? Não, né? É uma característica, inclusive, dela distribuir dividendos. Os depositantes dessas entidades são considerados acionistas da associação e, por isso, os recursos dos associados são classificados no passível exigível e não no patrimônio líquido. Aí tem que entender um pouquinho de contabilidade, né? Me perdoem se eu estiver errado, mas até onde eu sei, o capital social está numa conta do patrimônio líquido. Talvez aí o pessoal de contabilidade saiba responder melhor que eu. Não no passivo exigível. Então, creio que esse seja o erro aqui da questão, porque a B está bem correta. Próximo. Tanto as associações de poupança e empréstimo quanto as sociedades de crédito imobiliário são instituições financeiras que podem captar depósito de poupança. O que eu falei para vocês que cai em prova, né? Quantas vezes eu falei ali depósito de poupança nas aulas? É isso aí que cai, né? A gente sabe que as duas realmente podem. Quem não pode é as companhias hipotecárias. É vedada as sociedades de arrendamento mercantil, a gente não estudou ainda, então fiquem tranquilos, e as sociedades de crédito imobiliário a utilização de recursos provenientes de depósito de poupança e da emissão de debêntures. Bom, está dizendo então que, primeiro, a sociedade de arrendamento mercantil, ela não pode captar através de emissão de debêntures, o que é um erro, porque ela pode. Outro erro é que está falando que a sociedade de crédito imobiliário ela não pode captar através de depósito de poupança. Também é um erro. Então essa questão aí está errada em qualquer sentido, né? Se falou que a sociedade de arrendamento mercantil não poderia captar via depósito de poupança, até beleza. Mas quando ele fala que não pode de emissão de debêntures, aí está errado.
A sociedade de crédito imobiliário, por outro lado, ela não pode captar de debêntures, tá certo? Mas não pode captar, aliás, pode captar de poupança, aí estaria errado. Tanto os bancos comerciais quanto a sociedade de crédito imobiliário devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima. Isso daí cai em prova, né? Tá vendo? As APS, a gente viu que é diferente, né? Elas têm que ser uma sociedade civil. Agora, as sociedades de crédito imobiliário e as companhias hipotecárias, elas são constituídas na forma de sociedade por ação. Assim como também os bancos comerciais. Então, resposta aí correta. Próxima. Além de centralizar o recolhimento e a posterior aplicação de todos os recursos oriundos do FGTS, a Caixa integra o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e o Sistema Financeiro de Habitação. A gente viu, quando estudou a Caixa Econômica Federal, justamente essas características. Quando se fala em FGTS, a gente sabe que o FGTS ele fica centralizado, ele fica depositado em contas que a Caixa Econômica Federal ela administra. Além disso, ela compõe esses dois sistemas aí, o de associação de poupança e empréstimo e o sistema financeiro da habitação. Então, essa questão aí, ela está correta. Próxima. Caixas econômicas captam depósito à vista e depósito poupança e atuam mais fortemente no crédito habitacional. Então, certinho aí a questão da CESP na época, lá em 2004. Terminamos assim então as questões aí referentes a essas instituições do setor imobiliário e voltamos aí para dar sequência nas próximas aulas. Até lá!